Bom, nessa aula a gente vai abordar um pouco mais sobre a transição entre as regiões, a X e A e B. Particularmente, a gente vai falar bastante sobre a frequência de Schroeder, o que ela representa e por que ela é tão importante quando a gente vai fazer uma simulação acústica, um projeto acústico. A primeira ressonância que a gente tem na sala, nós vamos assumir algumas coisas agora para começar as definições mais precisas matemáticas a respeito do capítulo 4. Então, essa primeira ressonância, nós vamos assumir aí que a nossa sala possui uma maior dimensão, né? Então, mesmo que a geometria da nossa sala não seja um paralelepípedo retangular, a nossa sala vai ter uma dimensão em que ela é mais extensa, né? Essa dimensão da sala a gente vai chamar de comprimento, tá? E esse comprimento, na medida que eu for tentar aproximar a minha sala para uma sala em formato de paralelepípedo, eu vou chamar esse comprimento de Lx, ou seja, a maior dimensão da minha sala vai estar orientada na direção x. Isso a gente vai voltar na aula que vem, mas é só para deixar a expressão abaixo bem explicada. Então, essa primeira ressonância aqui, ela vai aparecer em C0 por 2 Lx. Essa primeira ressonância representa aí uma região de transição entre a região X, onde a gente não tem nenhuma ressonância, e a região A, que é a nossa região de baixa densidade modal, e ela é típica, então, do aparecimento da minha primeira ressonância. Essa frequência de ressonância implica que a gente vai estar ali acomodando, né, a meio comprimento de onda nessa maior dimensão da sala. Então, se a gente olhar uma resposta em frequência típica, né, o que nós vamos ver são essa série de picos aqui, né, que são as nossas... vão parecer as nossas ressonâncias e antirressonâncias aqui, os antipicos, né, para baixo. Como a gente vai ver ao longo do curso, há algo além do que a existência do modo da sala para que esse pico possa existir. A gente vai ver que esse pico ele existe dependendo da combinação aí da existência do modo, né, como uma frequência de ressonância da sala, e da excitação desse modo, dependendo de onde estão a minha fonte e o meu receptor. Então, além de ter o modo, eu preciso excitar o modo, né, para que isso aconteça, para que esse pico apareça. E o que a gente vai ver também é que, tipicamente, a rigor, né, nós precisamos, para computar essa curva, né, ou essa curva é o resultado do somatório da excitação de todos os modos da sala, né, todos os modos que são, de fato, excitados. É claro que aqui nessa região de baixa frequência, tipicamente nós excitamos a ressonância que causa esse modo de maneira mais energética. E aqui em alta frequência, como a densidade modal é maior, nós excitamos mais modos para contribuir para um mesmo pico desses aqui, certo? E aí a nossa curva vai se tornando mais e mais complexa, porque a gente vai tendo mais e mais modos sendo excitados para compor essa curva, certo? Isso é o que acontece, então, na formação aqui das minhas ressonâncias na FRF. Tá? Então a gente tem a existência do modo e a excitação do modo, dependendo da posição da fonte do receptor. Beleza. Então, o que é a frequência de Schroeder? Né? Schroeder foi um professor alemão, o Manfred Schroeder. Ele trabalhou muito na década de 60, 70, acho que até 80. Ele tem muitos trabalhos interessantes sobre acústica computacional, sobre difusores e também sobre análise estatística em salas que ele fez com Heinrich Kuttruff, outro professor alemão bem conhecido. E na época eles analisaram resposta em frequência de salas, de vários tipos de salas. E era muito difícil até na época medir isso, porque o computador pessoal não era tão disseminado. Mas, analisando essas frequências, respostas em frequências, eles chegaram a uma métrica que estabelecia aí uma fronteira, então, entre a região A e a região B, ou seja, uma região com baixa densidade modal para uma região com alta densidade modal. A gente sabe que essa fronteira ela não é tão estrita, né? Dependendo do caso, vai ser uma zona de transição.
No entanto, o Schroeder, o Schroeder propôs essa métrica que é um pouco estrita, né? Ela é uma métrica seca, assim, que diz daqui para trás a gente tem região de baixa densidade modal, daqui para frente a gente tem região de alta densidade modal. E esse número aqui, o 2000, ele está ali na expressão para expressar a existência de 3 modos por Hertz. Ou seja, é uma região a partir da qual por exemplo, essa região aqui, a gente vai ter o aparecimento de talvez um pico aqui na curva, e esse pico ele vai ser composto, né, pelo somatório maior, o maior contribuinte para ele vão ser pelo menos 3 modos, e a partir dali a gente sempre vai ter picos aí sendo compostos por mais e mais modos. Então, é isso que esse 2000 aqui na fórmula expressa, certo? Tinha uma outra métrica mais antiga, né, que o Schroeder propôs, que presumia a existência de 6 modos por Hertz, era uma métrica, portanto, um pouco mais conservadora, e aí vocês podem ver, talvez na literatura, o aparecimento aí de 4000 no trabalho original. Tá? O volume está aqui no denominador, porque o volume tem esse papel de quanto maior for o volume, maior vai ser a densidade modal. Portanto, menor vai ser a minha frequência de Schroeder, certo? Então, salas muito grandes têm frequências de Schroeder tipicamente muito baixas, exatamente porque o volume é muito grande, tá? E a densidade modal, portanto, muito alta. Salas pequenas, como um pequeno home studio, ou uma pequena sala da sua casa, onde você vai instalar um home theater, alguma coisa do tipo, tem tipicamente volumes muito baixos e frequências de Schroeder que, portanto, tendem a ser bem mais elevadas, entrando, portanto, ali na zona de radiação do teu sistema de sonorização da tua sala. O T60, por outro lado, está no numerador, né? O que implica que quanto menor for o T60, menor é a minha frequência de Schroeder, quanto maior for o T60, maior é a minha frequência de Schroeder. E o que o T60 impacta? O T60, o tempo de vibração, ele impacta ali no amortecimento das minhas ressonâncias, ou seja, quanto menor for o meu T60, mais achatada essa curva vai estar, né? Menor vai ser o efeito dessa ressonância aqui, ela vai tender a ser menos energética, né? FRF. E o que a gente observa também é que essa ressonância dá uma alargada na sua banda. E se ela dá uma alargada na sua banda, isso implica que mais modos começam a contribuir para o aparecimento daquela ressonância, certo? Então, quando a gente diminui o T60, a gente, portanto, diminui a frequência de Schroeder, porque a gente vai ter mais modos contribuindo para aquele mesmo pico, certo? Então, as nossas salas de controle de estúdios, por exemplo, tem que ter um T60 baixo, exatamente para a gente promover, né, essa sobreposição modal e, portanto, ter uma frequência de Schroeder efetivamente mais baixa. Bem, tem outras formas de calcular essas frequências de transições. Por exemplo, no começo do ano passado, nós publicamos um artigo, em parceria aí com o professor Márcio Avelar e outros colaboradores da UTFPR, propondo uma nova métrica para calcular essa frequência de transição. É uma métrica mais suave, que analisa o sinal de fase dessa FRF, e a gente sabe da teoria que o sinal de fase, quando a gente tem muitos modos, alta densidade modal, esse sinal de fase tende a ter uma distribuição de probabilidade uniforme. Então a gente usou esses dois fatos para fazer análises e propor essa nova métrica de frequência de transição, que é um pouco mais suave. É claro, mais complexa, que é a frequência de Schroeder original. No entanto, é uma métrica que não tem essa fronteira aí tão estrita. Um outro tipo de métrica que a gente tem é utilizando arranjos de microfones para medir a isotropia do campo acústico. Isotropia é como que a energia se distribui ao redor desse arranjo, né? Ao redor desse receptor complexo que é o arranjo. Então, tipicamente o que a gente faz é usar um arranjo de microfones. Aqui a gente tem o trabalho proposto aí pela Melanie Nolan para analisar isso, da DTU. Utilizou esse arranjo e com a informação espacial captada aí por esses microfones, a gente consegue
decompor, né, esse campo acústico em ondas planas e analisar a energia de cada onda plana chegando aí no arranjo. Então, se a gente tiver uma distribuição uniforme, significa que a gente tem um campo difuso, o que é tipicamente causado pela alta densidade modal. Então, a gente tem uma relação entre a densidade modal e a isotropia do campo, que não é uma relação muito simples, mas permite análises aí mais elaboradas do campo acústico. Bem, a frequência de Schroeder, ela é uma métrica muito simples, né? Ela tem essa fórmula simples, com uma linha de programação ou uma célula numa planilha de Excel, a gente consegue calcular essa frequência de Schroeder. Então, é muito importante que nós consigamos e que nós calculemos a nossa frequência de Schroeder em todas as aplicações que a gente for fazer na nossa vida, tá? E eu quero deixar isso bem claro. O que a gente pode deixar de lição dessa aula, lição principal? A gente tem a frequência de Schroeder, ela é super simples de ser utilizada, né? Não tem desculpa para não usar. Então, use a frequência de Schroeder em todas as suas análises. Essa frequência de Schroeder tem que estar lá no começo da sua análise, no começo do projeto, por exemplo, né? Quando a gente começar a falar da sala em si. Vamos abordar lá baixas frequências em salas. Puxa, eu tenho a minha sala tem esse volume, a estimativa que eu tenho para o tempo de reverberação ótimo para o tipo de situação acústica que vai acontecer dentro da sala é tantos segundos, a minha frequência de Schroeder estimada é essa aqui. Então, a minha análise de baixa frequência vai até essa frequência ou um pouquinho além, né? Então, a gente precisa colocar isso quando a gente vai começar a discutir um projeto. A gente precisa analisar qual é a frequência de Schroeder para dizer qual é a faixa que eu vou avaliar com ferramentas de baixa frequência, capítulo 4, e qual é a faixa que eu vou avaliar com ferramentas de alta frequência, capítulo 5 e 6. Então, quando você roda uma simulação no Odeon ou com acústica e estatística, precisa estar muito claro qual é essa frequência para você dizer a minha simulação vale a partir desta frequência. Quando você mede isolamento acústico, tipicamente, ou quando você mede absorção na câmara reverberante, né? Quando você mede isolamento ou absorção, tipicamente você vai medir na câmara reverberante e os métodos, em algum momento, eles assumem a teoria estatística, porque a gente precisa medir lá a quantidade de absorção que a gente tem na sala, e para isso a gente usa a teoria do Sabine, que é teoria estatística. A gente mede o tempo de vibração e usa a teoria de Sabine para calcular essas quantidades que a gente precisa calcular para extrair parâmetros de perda de transmissão, absorção sonora, etc. Quando a gente faz isso, a gente está assumindo implicitamente que a teoria estatística vale. E a teoria estatística implicitamente está assumindo a quantidade modal. Se eu assumo isso para uma região abaixo da frequência de Schroeder, eu estou calculando basicamente algo que não serve, né? Então, quando a gente vê resultado de isolamento medido numa câmera com frequência de Schroeder de 200 Hz e vê resultado para baixo disso, esse resultado é inválido, né? E tipicamente, o que acontece? Tem muita incerteza nessa faixa de frequência. Então, pode ser que você meça uma vez, né? E o teu isolamento dê alto ou dê muito baixo. E esse não vale, né? Simplesmente a gente não pode falar nada sobre o isolamento nessa faixa de frequência abaixo da frequência de Schroeder quando a gente está assumindo para calcular as quantidades alta densidade modal. Por isso é tão importante colocar a frequência de Schroeder sempre bem definida nos relatórios técnicos e experimentos e catálogos que a gente tem, né? Então, o ponto é que muitas vezes a simulação ou o experimento ele tem pressuposições que não são válidas em baixa frequência. E aí a gente precisa estabelecer o limite a partir do qual essas simulações e experimentos são válidos. Então, estabelecer o limite é importantíssimo para definir a sua capacidade de concluir coisas sobre o resultado que você está apresentando. E a capacidade dos outros também, né, de quem lê o trabalho, de concluir coisas válidas sobre aquele resultado. Então é muito importante sempre colocar a frequência de Schroeder e especificá-la muito bem e dar um destaque a ela, tá? Então, por hoje era isso, né? Um abraço e até mais.